Alô, habitantes do planeta Terra! Aqui é Gustavo Marque, direto da nave Game Teacher, de volta e agora para a segunda parte da nossa produção especial, né? Um vídeo como escolher as cores para um game 2D, ok? Já estou sabendo que a primeira parte o pessoal curtiu bastante, né? Então vamos falar um pouquinho mais desse tema tão importante para os nossos games, né? Para fechar, vamos trabalhar agora com a nossa segunda parte, ok? Então tá, beleza. Seguindo aí o nosso raciocínio, né? A gente já falou dos tipos de cores, né? O formato dessas cores, né? Análogas, tríades, etc. Né? Então vamos seguir agora falando um pouco desse sistema de cores, né? Nesse sistema de cores, né? A gente pode... Qual sistema de cores, né? Se trabalha, né? Nos monitores e no próprio computador, né? Então, que sistema seria esse? Bom, a gente usa o sistema que a gente chama de RGB, que é o Red, Green, Blue, né? Nele, aqui está escrevendo para vocês aqui, ó, nele utilizamos proporções de vermelho, verde e azul, né, em uma escala de 256 valores possíveis, de 0 a 255, né, para cada uma das três cores primárias. Então imagina o tanto de combinações que a gente pode estar fazendo usando esse sistema, né, que é normalmente o que é mais usado, né. Então quer dizer, olha só, multiplicando esses valores, né, 256 vezes 256 vezes 256, né, nós temos mais de 16,7 milhões de cores possíveis, né? Uma quantidade que ultrapassa a capacidade humana de distinguir todas as cores. Então imagina o que a gente pode estar produzindo aí com um pouquinho mais de conhecimento, né? Aqui está a nossa tela do Inkscape, só para vocês terem uma noção, né? Aquele cantinho direito, né? No preenchimento e contorno. Eu peguei aqui uma cor laranja, né? Quando vocês clicam nessa cor laranja e colocam aqui no preencher, né? O que vai acontecer? Mostra para vocês aqui o sistema de cores, que é aqui o principal seria o RGB, né? E aqui tem as cores que vocês podem estar manipulando, né? No vídeo anterior eu mostrei para vocês, né? Vocês montarem a paleta a partir do programa da Adobe, né? Vocês podem pegar aqueles valores, né? De cada cor tem um valor, né? E vocês vão colocando esses valores aqui, ó, exatamente aqui, tá? Aqui é o valor da transparência, né? Ou o valor completo de hexadecimal aqui, tá? Que ele já vem um valor completo para essa cor, ou senão vocês vão determinando cada cor aqui, ok? Então isso aqui só para vocês terem uma noção como é que seria no Inkscape, tá? Bom, seguindo aí, o que mais a gente pode estar falando sobre isso aqui, né? A gente pode estar criando uma paleta perfeita para o trabalho de vocês, né? Quer dizer, todas as cores em um computador podem ser definidas por 3 números, né? Por exemplo, a matiz, a saturação e o brilho. Claro, a partir disso aí a gente vai criando todas essas partes, essas composições, né, exatas para aquele objetivo que a gente quer, né? Isso é importante, né, porque permite criar padrões, né, relacionando esse conjunto de cores, né? Então, de repente, o nível de envolvimento que vocês querem no game, né, naquela parte de game, é composto justamente nesse contexto, né, de você estar trabalhando melhor, seria um brilho maior naquele momento, seria um tom mais sombrio, né? Então saturação, o brilho, né? Então vocês vão estar ajustando, né? Então vocês já têm essa enormidade de paletas, vamos dizer assim, aqui, né? Por exemplo, que foi só um exemplo, né? Que vocês vão estar usando exatamente naquele ponto que vocês querem criar aquele tipo de efeito, aquele tipo de sensação no público de vocês, né? Então tá, seguindo aí, falando desse outro sistema, né, que a gente falou do RGB, agora nós vamos falar do HSB, né, que também é chamado de HSV, né? Então esse termo não importa tanto, né? Na verdade é essa questão da ruim, matriz e a saturação, né? Então a gente vai criar essa saturação, a luminosidade, né? Então aqui dá para vocês perceberem exatamente, né? Aqui os tons mais fortes, né? De contraste, né? Aqui a saturação dele, né? Mais para claro, mais para escuro, né? E aqui a questão do brilho também, né? Que fortalece essa saturação aqui, dependendo do tom que você escolher, né? Então, a matiz é a fase da cor no espectro visível, aqui, né? Saturação é a quantidade de cor mais ou menos com mais ou menos contraste, que seria essa aqui, né? E a luminosidade, né? Que é essa questão do brilho, né? A quantidade de luz que vai ficar mais claro ou mais escuro. Tá? Então esse outro sistema também a gente também usa bastante, justamente para aumentar as possibilidades dentro de um jogo, né? Os caminhos que vocês querem estar distribuindo, né? O tipo de impacto que vocês querem estar produzindo nesse jogo, né? Bom, essa seria a nossa parte só
para a gente ter uma pequena noção, né, sobre esse sistema de cores, né. Agora nós vamos passar para uma coisa que eu acho fundamental dentro de um jogo. Claro que tudo que a gente está mostrando aqui vai ajudar vocês bastante, né, com certeza, na construção do game de vocês, mas uma coisa que eu acho fundamental dentro de um jogo é vocês sentirem o que aquela cor produz na pessoa que está jogando, né. Então isso nada mais é que a psicologia das cores, né. Então olha só que interessante, a gente saber um pouquinho que cada cor transmite, isso vai ajudar muito na construção do game de vocês, não é isso? Então vamos lá, né? O amarelo, por exemplo, ele traz uma luminosidade, traz um valor, né, de alegria, de ludicidade, de criatividade, né? Então é muito usado também em projetos ligados à criança, né? Não é só, mas também vocês podem perceber que os jogos ligados às crianças, né, pedagógicos, educacionais, né, sempre usam muito o amarelo, né, que transmite essa alegria, né, essa coisa para cima, né. Já o laranja, né, ele já produz uma certa dinâmica, um estímulo, uma força, né, produz uma comunicação entre os termos, né, então isso que é interessante vocês estarem sabendo também, né. O vermelho já é uma coisa mais de comando, de ação, de atenção, né, é a cor que mais desperta os instintos humanos, né. Chama a atenção, né? Os olhos realmente buscam aquela cor, né? Como se fosse uma atração, né? O vermelho é uma atração. Toda vez que vocês veem um vermelho, né, pode ter certeza que vocês vão bater o olho ali. Engraçado que puxa o olhar realmente, né? Então, como ele tem esse poder todo, então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não usar ele em excesso, né? Que isso pode ocasionar um cansaço, né? Um cansaço na sua visão, um cansaço baseado naquele contexto que vocês querem estar produzindo, né? Já o verde puro é o ponto de equilíbrio entre a emoção e a razão. É a cor da natureza, né? Da sorte, da segurança, né? Então esse verde é muito produzido em cenários, principalmente em florestas, né? Então dá esse ponto de equilíbrio, assim, de segurança que uma mata produz, né? Aquela coisa de relaxamento também, né? Já o azul é a coisa racional, individualista, né? Dá uma ideia de limpeza, né, pessoal? Sabe, aquela coisa de, poxa, aquele canto tá limpo, né? Tá equilibrado, né? Então vocês podem estar usando muito o azul para esse tipo de coisa. Por exemplo, o mar, né? O mar, quando você começa a observar, o mar dá aquela sensação, né, de equilíbrio, sabe, de limpeza, apesar que nem todo o mar é tão limpo assim, né? Mas na primeira visão que vocês têm, né, puxa essa sensação inicial, né? Já o púrpura, já vamos puxar para aquela ideia do luxo, da nobreza e vaidade, né? Aqui a gente tem um guia emocional das cores, vamos dizer assim, só para a gente poder ilustrar, né? Olha só que interessante aqui, ó. Essa coisa mais de um amarelo aqui, né? Clareza, um calor, né? O laranja, uma coisa mais pro lado amigável, né? Que é alegria, confiança, né? O vermelho é aquele que eu falei para vocês, né? Chama atenção mesmo, né? Energia, né? Excitação, juventude, coragem, né? Já uma coisa meio púrpura aqui, né? Vamos dizer assim, né? Uma coisa mais para esse lado, né? Puxa uma coisa mais de uma coisa mais de sabedoria, de imaginação, né? Já o azul, né? Seguro, força, confiança, né? Busca isso também, né? O verde, né? O pacífico, né? O crescimento, saúde, né? E nós vamos ver depois também uma coisa mais neutra, tipo um cinza, dá uma ideia de calmaria, né? De equilíbrio também. Então vai depender muito do que vocês querem produzir, né? Aqui no caso seriam logomarcas, né? Então através dessas logomarcas a gente traz justamente essa psicologia, né? Esse guia emocional das cores, né? Então aqui dá para vocês terem uma noção aqui de algumas logomarcas, como é que elas usam e por que elas usam aquelas cores naquelas logomarcas, né? Bom, seguindo aí, vamos lá. Faltou o preto, que é o mistério, né? O requinte, a sofisticação, isso também muito usado em jogos, né? A gente vai estar usando muito esse clima de suspense, né? Então a gente usa muito o preto, né? O cinza, seriedade, sabedoria, tecnologia, futurismo, né? Com certeza. E o branco é a base, a pureza, né? A paz, a calma, tá? Então aqui está mais um detalhe das cores, né? E a emoção, como é que a gente trabalha essa emoção dessas cores, né? Então
Gente, a partir desses pequenos detalhes, né? Claro que vocês podem pesquisar isso aqui é só um pequeno resumo. Acho que vai ajudar vocês a estarem direcionando melhor as cores, agora que vocês sabem organizar as cores, né? Sabem montar paletas de cores, agora nada mais interessante do que vocês ajustarem, né? Todo o conhecimento que vocês têm, como que as cores são formadas, junto com a psicologia. E isso vai produzir realmente um jogo, né, que vocês possam estar chegando às pessoas com aquele objetivo, né? Então vocês já sabem que tipo de jogador vocês pretendem atingir. Então tá, esse jogador, ele espera o que desse game, por exemplo, né? Então essas cores vão traduzir esses sentimentos que vocês querem, né? Estarem mexendo aí, né, nessa questão, né? Então o que a gente pode estar, para fechar essa parte, né, o que a gente pode estar falando? Bom, a gente vai falar algumas dicas importantes aqui, né? Primeiro, crie sempre paletas reduzidas, né, pois não é necessário normalmente utilizar um jogo muito grande de cores em um mesmo jogo, né, um número muito grande de cores em um mesmo jogo, não é isso? Tá. Olha só. 2. Antes de escolher as cores, leve em consideração o tipo de jogo. Gente, a gente precisa entender isso melhor. Que eu falei para vocês, que tipo de jogo a gente vai estar produzindo, para qual público, né? O estilo do jogo, né? Em que época que ele ocorre, né? O que ele está, em que época, né, ele está acontecendo, né? O local, né? O tipo de cenário, a idade dos jogadores, lógico, isso é importante, né? Os personagens, entre outras coisas, né? 3. Um bom contraste depende da escolha correta de dois elementos, da figura e do fundo. Então, essa figura aqui, ó, o Mario, dá para a gente poder pensar em uma série de coisas, né? Olha aqui, essa primeira parte aqui, metade da tela, né? É um jogo bem 2D, né? Se não me engano, pixel art, tá? Aqui nesse estilo pixel art, né? Então, olha só como ele trabalha isso aqui, né? Aqui já são cores mais fortes, né? Um fundo já definido como um azul, para dar esse equilíbrio, né? Do céu azul, das questões azul, né? Mais tranquila. E já vindo para cá, né? Olha só, o céu também continua azul, só que ele dá um pouco mais, ele diminui um pouco esse grau desse azul, né? Vamos dizer assim, né? Esse contraste é menor, né? Então já traz uma coisa mais realista, que a gente pode até trabalhar próximo de um 3D também, né? Ou pode ser um 2D mais elaborado com as cores. Então isso aqui vai depender muito da análise que vocês fizerem do que tipo de jogo e que tipo de público vocês querem alcançar, né? Olha só que diferença, né? A diferença do pixel art, né, para um 2D de um outro estilo, pode ser um cartoon, pode ser um outro tipo de trabalho, né? Mas os dois, o pixel já tem essa ideia de cores fortes, né? Aqui você já pode trabalhar um pouco com esse contraste maior, né? O personagem mais forte, o fundo mais leve, para dar essa ideia de contraste, né? Ok? Então vamos lá. Seguindo, a gente pode falar de uma outra coisa, de outra regra. 4, né? Você pode escolher uma cor como elemento de destaque para seu jogo, né? Eu gosto muito desse jogo aqui, não sei se vocês já conhecem, é o Spelunk, né? Eu achei ele brilhante, tá, em todos os sentidos, né? Uma das coisas que a gente pode estar trabalhando ele, olha só que bacana esse fundo escuro, né? Tá vendo que essas cores análogas que são vizinhas, né, de fundo, né? E os personagens todos muito coloridos, né? Então dá esse contraste muito interessante para o jogo. Muito interessante para o jogo, né? Essas cores de elementos de destaque, né, que você pode escolher, então seria, olha o personagem para vocês verem, são cores fortes, né, já contrastando com o fundo, então fica perfeito, né, fica muito bonito essas questões aqui, né? Quer dizer, muito importante dizer também que as cores não fazem só o papel de deixar o jogo bonito, né? Elas têm a função de levar o olhar do jogador para o lugar certo no monitor, auxiliando na jogabilidade, exatamente como eu fiz anteriormente naquele vídeo da parte 1, né? Dependendo da cor que você usa, você pode confundir o jogador, né? Então é interessante você trabalhar bem esse contraste, como está sendo trabalhado aqui, ó. Você olha no cenário, você distingue claramente o personagem do cenário. Então o personagem, se o cenário fosse uma cor muito forte, talvez você poderia, dependendo se ela não for bem usada, né, essa composição de cores, ela poderia até confundir essa jogabilidade. Aqui não, aqui é perfeito, né? Os pontos escuros, né, as cores são tons de marrom, né, vamos dizer assim, né, essa parte roxa aqui, ó, todas cores próximas, que são cores análogas, que a gente falou sobre elas também, né? Já os personagens, nossa, os personagens são de
contrastes fortes, né? Cores de contraste forte, né? Então esse contraste dá toda essa visibilidade, né? E ajudando na própria jogabilidade, né? Isso faz com que vocês, de certa forma, prendam os jogadores, né? Produzam um maior interesse neles, né? E consigam chegar nos seus objetivos, né? Isso é muito legal. Tá. Última, uma regra 6, então, uma dica 6, né? No universo dos games, as cores ajudam a contar uma história, a criar harmonia e integração e a movimentar o jogador. Foi o que eu falei para vocês aqui, né? Olha só, a cor dele é perfeita em relação a tudo, né? Até os inimigos, ó, tá contrastando, ó, com ele, né? Então você pode ver que se você tem, ó, uma espécie de múmia aqui, uma espécie aqui de, ó, o outro elemento aqui, um saquinho talvez de tesouro aqui, alguma coisa nesse sentido, né? Aqui o escorpião, né? Então são cores bem definidas que vocês conseguem tá avaliando isso aqui. Acho que vai ajudar bastante vocês nesse processo, né? Olha só, ok? Legal, então. Beleza, então sabendo disso tudo até agora, eu acho que somando esses dois vídeos vai ajudar vocês a estarem organizando melhor as ideias em relação a cores, né? Agora a gente vai dar uma dica de como você produzir a sua própria paleta de cores sem usar nenhum tipo de programa. Lembra que no vídeo anterior a gente usou o programa da Adobe, né? Tá. Como é que a gente pode produzir isso sem nenhum tipo de programa, só dentro do Inkscape? Então tá, vamos lá, vou mostrar para vocês agora. Bom, já dentro do nosso Inkscape, né? Lembra desse nosso grande robô? Então, foi um dos vídeos mais comentados aí, né? O pessoal curtiu bastante, né? Tá lá no canal, só vocês darem uma olhada, né? Eu só tirei as cores e deixei só o contorno dele, né? Para mostrar para vocês que a gente pode criar um robô de inúmeras cores dependendo do estilo de jogo que a gente quer, né? Dependendo do cenário, então nós vamos ter que compor cenário com personagem, foi aquilo que a gente falou anteriormente. Então hoje vocês já sabem esse contraste de cores, né? Vocês já sabem definir melhor esse contraste de cores, né? Então em relação ao robô, o que a gente pode estar criando uma paleta para ele? Como é que a gente vai criar essa paleta, né? Então a gente pode vir aqui, ó, nesse polígono, tá? Vamos abrir ele aqui, ó. Pode ser um quadrado, pode ser, aqui tem, se eu coloco o tanto de cantos que você quer, né? Tá? Um aqui pode ser quadrado, né? Vou colocar ele aqui, ó. Diminuir um pouquinho, aqui, ó. Tá? Vou dar um Ctrl D, vou segurar o Ctrl e arrastar, ó, que ele vai ficar, não tem como você mexer, ó, tá vendo? Ele vai ficar ou nessa linha ou nessa linha, ó. Então você fica exatamente, ó, na mesma linha, né? Então vou colocar ele bem afastado para cá, já vou explicar para vocês por quê, tá? Eu vou criar uma paleta entre duas cores, tá? Para poder trabalhar com esse robô. Vou pensar aqui, naquele vídeo anterior, na parte 1, nas cores análogas, adjacentes ou vizinhas, né? E a gente pode trabalhar aqui nesse robô. Então vamos supor que eu queira uma cor, inicialmente para esse robô, tá? Diferente daquelas que a gente usou, eu vou querer uma cor, vamos supor aqui uma cor marrom aqui, e no final aqui eu quero vou botar um marrom aqui e aqui um azul mais claro. Pronto, vamos supor, tá? Vou dar só um exemplo para vocês. Eu vou, ó, selecionar as duas, tá selecionada. Vou vir aqui em extensões, tá? Gerar caminho e colocar em interpolar. Ó, aqui no interpolar, esse expoente pode deixar em 0. Você não precisa preocupar com ele, essa distância não precisa preocupar, tá? Deixa só marcado, duplicar caminhos finais e interpolar estilo, tá? Aqui, método também vocês podem deixar em 1, vocês podem testar os outros métodos, mas vocês podem deixar em 1, que vocês vão ver que praticamente é o mesmo resultado, né? Esses passos de interpolação aqui é a quantidade de cores que vocês querem entre essas duas cores, né? Que é o que vai importar para a gente poder trabalhar. Entre essa cor e essa cor, quais são as cores que a gente vai estar produzindo, né? Então, daqui para cá, ela vai estar tendo uma diferenciação. Então, quando você clica aqui, ó, então coloquei 5.1, né? Vamos fazer uma pré-visualização. Olha só. Olha só, que legal, né? Aqui eu coloquei 5 cores, então eu quero que entre essa e essa apareçam 5 cores. Vocês podem colocar mais de uma, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, entre essa cor e essa cor, são essas cores que a gente vai estar produzindo, que são cores adjacentes, né? Próximas, né?
que a gente pode estar trabalhando esse robô. Então eu escolho as duas cores da ponta, né? E faço daqui, dependendo desse número que está aqui, as cores que vão aparecer entre uma e outra. Olha só que bacana, né? Vou aplicar. Aqui está a minha paleta, ó. As duas cores que eu escolhi, a paleta que eu montei, ó. Vamos tirar isso daqui agora. Vou tirar isso daqui. Olha a paleta. Tá vendo? A partir dessa paleta a gente pode trabalhar com o robô. Vamos supor aqui. Então eu vou clicar aqui, ó. E vamos supor que essa cabeça seja dessa cor, ó. Então vocês vão trabalhando o que vocês acharem mais legal. Eu quero que a boca, né, ela já pegue um tom mais, ó, ou esse, por exemplo, ou esse, ó. Tá, são cores, né, vizinhas, vocês podem estar trabalhando, não vai depender do jogo de vocês, né? Os olhos, por exemplo, eu quero os olhos diferentes, eu quero uma coisa meio azul, sei lá, né? Tá vendo? Olha só que legal. Tá, então vocês vão estar trabalhando. Opa, passamos do azul, né? Pegamos azul, aí. Tá. As sobrancelhas. A sobrancelha eu quero seguir mais ou menos a ideia da boca. Então, ó. Tá, seguir aqui. Seguir aqui. Tranquilo, né? Olha só o tanto que ele vai ficando diferente. Essa parte aqui, a gente pode colocar uma... Pode ser essa mesma aqui? Pode. Essa aqui, vou dar um zoom aqui, pegar mais essa de fora, aqui, posso pegar uma cor, ó, tá? Então vocês vão montando ele, ó. Corpo, quero dessa aqui, nesse estilo, ó. Pés, pode ser esse mesmo aqui. Vocês vão compondo, lembrando sempre, depende muito do cenário de vocês, que tipo de cenário vocês vão estar construindo, né? A partir desse cenário vocês vão estar ajustando as cores do personagem, né? Eu sempre gosto de falar que o cenário normalmente pode estar tendo um contraste menor, né? E você cria um personagem com cores mais fortes, né? Então vocês vão ver o que encaixa melhor no pensamento de vocês aí, ó. Tá vendo? Ó, vocês vão estar mexendo no... eu quero uma cor aqui, mais uma verde, ó, tá vendo? Então são cores próximas, então vocês podem estar viajando aí na criatividade de vocês, já que vocês agora já sabem montar uma paleta, basta vocês colocarem duas cores, né? Como eu expliquei. Ó. E aqui, tô só mostrando para vocês, ó, os dedinhos, né? Vocês podem estar pegando cor azul, essa parte de trás aqui, ó, também, ó, totalmente diferente do que aquele que a gente fez, né, naquela aula sobre, da série Tech, né, aqui a gente pode estar criando, por exemplo, um verde, ó, tá, e faltou essa partezinha daqui também, que vocês podem escolher uma aqui, por exemplo, né, ou aqui, aí da criatividade de vocês aí. Tá, eu só fiz aqui uma ideia, aqui também dá, ó, pra vocês montarem. Ó, aqui ou aqui, tanto faz, né? Aqui também. Ó, legal. Tá vendo? Ó. Criamos um robô totalmente diferente daquele outro, né? Claro, vai dependendo do jogo. Então, vocês não podem se preocupar muito, já que as cores são próximas, né? São adjacentes, ó. Elas vão combinar de certa forma, cabe a vocês ajustarem isso aí com o cenário agora, beleza? Então pessoal, essa foi o nosso vídeo final, segunda parte do vídeo de como vocês vão escolher as cores para os jogos de vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado, acho que vocês vão utilizar isso aqui muito daqui para frente, tenho certeza disso, e aguardo os comentários, valeu? Então um grande abraço a todos, fui, tchau!